professor. Uma ótima noite, eu me chamo Fábio, sou aqui do grupo, da atividade entregadora aqui da Faculdade Uni-La Salle. Nós vamos estar trazendo aqui hoje para vocês um tema muito interessante a respeito sobre a otimização do relacionamento interpessoal na empresa. É estranho, né? Mas você vai aprender como lidar, como é o dia a dia da empresa, como funciona esse mecanismo hoje na sociedade. Para isso, nós convidamos uma especialista no assunto, professora de economia, Alexandra, que hoje vai estar aqui batendo aquele bate-papo com a gente, hoje, presente no momento. Prazer em conhecê-la. Muito prazer, muito obrigada pelo convite. Professora Alexandra, nós estamos numa era muito interessante, que é a chamada era da globalização, os nossos espectadores, eles têm muitas dúvidas com relação dentro das empresas e fora, no mecanismo da sociedade. Então, eu gostaria de saber da senhora como cada vez mais as empresas vêm buscando atividades internas, visando melhor a convivência, interação de seus funcionários. Na sua opinião, sobre essas atividades, elas são realmente eficazes? Olha, hoje em dia a gente tem uma carga de trabalho cada vez maior, a gente tem um volume muito alto de demissões e um estresse muito alto dentro desse processo. Tá? Então, quando as empresas, claro, toda empresa busca maximizar os lucros, mas quando elas conseguem unir isso ao fator humano, às atividades que visam desenvolver as pessoas, eu acho que o ponto central é esse. Não é você só trabalhar ao lado lúdico, não é você botar as pessoas para brincar no ambiente de trabalho, embora algumas empresas façam isso com muito sucesso. Tá? Mas desenvolver atividades que essas pessoas consigam desenvolver habilidades e, por conseguinte, as competências. Então, quando você sente como profissional que você pode crescer, apesar do estresse, apesar de todas as cobranças que você tem, nossa, isso é um fator que motiva, isso é um fator que faz com que a pessoa saia daquele patamar que ela está e ela sabe que ela pode ir mais além, que ela pode se superar, pode aprender e pode de fato fazer a diferença. Seria, no caso, uma parceria entre o funcionário e o gestor? A visão hoje, escatológica dessa situação caminharia por esse avanço hoje? Olha, não só entre o funcionário e o gestor, mas entre o funcionário e seus colegas também. Nenhuma empresa consegue viver sozinha. A gente vem de uma época em que a gente tinha as ilhas. A ilha do financeiro não falava com a ilha do marketing, que não falava com a ilha da gestão. Hoje em dia não, hoje em dia está cada vez mais se descobrindo que você depende do seu colega, o seu colega depende de você, o gestor, se a empresa for bem sucedida, ele não chegou lá sozinho, ele tem toda uma equipe com ele e, de fato, essa parceria precisa existir. Antigamente se dizia assim, não, olha, eu vou subir a qualquer custo, eu vou pisar em cima das pessoas, não é por aí. A gente tem uma lei do retorno muito rápida, e cada vez mais a gente precisa ter a ética não significa não ter ambição, mas precisa ter a ética, precisa ser correto, precisa ser técnico naquilo que a gente faz e precisa saber que a gente, de fato, precisa do outro. Uma organização não são mesas e cadeiras, uma organização são pessoas. Se uma pessoa falha, acaba que a organização inteira sofre em relação a isso. Então, todo mundo tem responsabilidade e precisa interagir no sentido de aprender e de caminhar junto com o outro. Interessante. Ouvindo essa fala, me faz lembrar das organizações do passado, como antes, no período da Revolução Industrial, traria esse mecanismo, onde a fábrica ela se comunicava com o próprio dono, com o próprio proletariado, Então, assim, quando houve a questão da Revolução Industrial, que me fez lembrar isso, foi um avanço para quê? Para que houvesse, a abertura, a liberdade de você poder, ter um trabalho mais eficaz, a organização das horas, todo esse complexo sistema. Eu acho muito interessante. Mas na nossa visão,
eu queria saber da senhora o seguinte: quais são as dificuldades que encontrado quando os funcionários não têm o bom relacionamento? Como que funciona isso? Porque existe uma barreira entre o gestor e aquele que é o pequeno, né? Existe a barreira daquele que é o presidente, né? E aquele que ali que é o que não tem como chegar até ele. Como que seria esse relacionamento? Olha, com certeza toda organização sofre. Há uma queda de produtividade, há uma queda de motivação. E quando uma organização que estava motivada, ela experimenta uma queda, experimenta algo que afeta isso, é muito difícil você recuperar essa situação. Quer dizer, conquistar é difícil, manter mais complicado ainda, perder é muito fácil e recuperar depois disso é praticamente impossível. Então toda organização sofre, né? Você tem funcionários que começam a não brigar mais por aquela empresa, no bom sentido, né? Então, eu ouvi dizer que a empresa não está muito bem, não estou nem aí. Né? Ouvi dizer que o salário vai atrasar, não estou nem aí. Ou seja, o primeiro sintoma de queda de uma empresa quando você tem essa questão do relacionamento afetado. Em contrapartida, quando você tem pessoas unidas em prol de algo, e esse algo, não quero que ninguém faça voto de pobreza, não é essa a ideia, mas nem sempre o algo é o salário tão elevado. Porque está envolvido a valorização das ideias, está envolvido você ser reconhecido por aquela empresa, está envolvido você ser capaz de criar, implantar coisas novas e ter um chefe que dá o crédito a você, entendeu? Não é necessariamente o salário. Então você pode pagar o salário que for, se isso não tiver um resultado que é muito mais intangível do que tangível, com certeza a organização vai sair perdendo, com certeza você vai ter uma série de disfunções dentro da empresa. O resultado disso vai ser estresse, o resultado disso vai ser conflito, o resultado disso vai ser uma baixa produtividade, né? Que é muito difícil você conseguir recuperar. Só uma curiosidade, uma vez o Valor Econômico ele fez uma pesquisa sobre fontes de felicidade. Não é dinheiro. Por incrível que pareça, a principal fonte de felicidade é você ter alguma religião, alguma crença. Isso não é palpável, isso dinheiro não compra. Você acreditar em algo superior é a principal fonte de felicidade. Então é este algo intangível, mas que todo mundo sabe, que é um reconhecimento, que é a implantação das ideias, que é você caminhar, subir junto com a empresa te reconhecer, te valorizar por isso, que faz toda a diferença. Quando você perde, você tem uma série de complicações aí que muitas vezes não se consegue recuperar. Doutora, a motivação seria a chave do sucesso? Sim, mas olha, a motivação, tem muita gente que diz que a motivação é externa, tá? Eu digo sempre que a motivação é interna. Todas as organizações têm problema, todas as organizações têm pessoas que vão te puxar para baixo, não vão querer que você suba. Todas as organizações, tem várias pessoas assim. Então, com problemas que a gente tem, problemas econômicos, problemas familiares, problemas organizacionais, mesmo assim a gente tem que fazer um esforço muito grande, né, para não se contaminar com isso. E a motivação vem de nós, porque a vida não é perfeita, nós temos uma série de problemas, maiores, menores, mas temos. Eu sempre brinco que os problemas só acabam quando a gente morre. Né? Tem gente que acredita que a gente leva para outro lugar, e eu particularmente acredito que quando a gente morre, eles acabam. Né? Ali, né? Mas uma série de questões, a vida não é perfeita, mas a gente tem que encontrar aquela motivação, tem que fazer planos do ponto de vista pessoal e na empresa saber sim que a gente pode fazer a diferença e não se deixar contaminar por conta daquele colega que está doido que você vá ladeira abaixo com ele. É verdade. Doutora, o mundo hoje, né? O século XXI é o século da informação, né? É o século da tecnologia. Como que, na sua visão, a tecnologia, ela atrapalha o desenvolvimento de um funcionário, né? A sua relação dentro de uma empresa hoje, sabendo que a tecnologia ela veio para somar, ela veio para trazer uma novidade a mais nesse sistema? Olha, a tecnologia nunca vai atrapalhar. O que é tecnologia? Logia, estudo da técnica. Então, são elementos que te fazem trabalhar, evoluir de uma maneira melhor.
né? Então, por exemplo, antigamente a gente tinha tecnologia educacional que era o quadro negro, que nunca foi negro, foi verde, sempre foi verde. É verdade. Depois nós evoluímos tecnologicamente para o quadro branco, evoluímos para o computador, evoluímos para o data show, né? E evoluímos para a educação à distância. Então, tecnologia está presente em nossas vidas. Ela não atrapalha. Agora, ela não é a salvadora de todos os problemas. É o que eu digo sempre, as organizações não são mesas e cadeiras, não são só tecnologia. Chega aqui no La Salle, por exemplo, num domingo, a gente tem moderna tecnologia, a gente tem belíssimas instalações, né? A gente tem todo um edifício, um prédio, uma localização, mas nós não temos faculdade. Porque nós aqui, alunos, professores, funcionários, não estamos aqui no domingo. Então, nós temos instalações, nós não temos a faculdade acontecendo como ela deve ser, tá? Do ponto de vista da tecnologia em si, nem todas as organizações bem-sucedidas também são aquelas que utilizam tecnologia. Por exemplo, pega o botequim do seu Manel. Há 100 anos ele não utiliza tecnologia, mas ele é super bem-sucedido. Por exemplo, não existe solidão em botequim pé sujo. O seu Manel serve todo mundo, um do lado do outro. E depois da segunda pinga, todo mundo é amigo de infância, né? Toda a relação. O ovo colorido vai ser sempre cor-de-rosa, né? Ou seja, ele sabe sem nenhum computador. Pega, por exemplo, a empresa mais antiga, mais longeva e a mais bem-sucedida do mundo, Igreja Católica. Ela foi revitalizada não pela tecnologia. Tecnologia ajuda, mas ela foi revitalizada por um esplêndido gestor e comunicador chamado Papa Francisco. Eu nunca vi, seja católico, seja evangélico, seja judeu, alguém que dissesse, eu não gosto do Papa Francisco. Todo mundo gosta, todo mundo admira. Ele fez uma inovação. Ele fez uma inovação, mas é a pessoa. Entendeu? E ele soube gerir o empreendimento dele como ninguém. Ele ficou atento aos valores. Por exemplo, o Banco do Vaticano, ele começou a se relacionar e a fazer negócios só com empresas que respeitavam os valores católicos. Como é que ele podia exigir alguma coisa se ele mesmo não adotasse? Aliás, o gestor tem que ser o exemplo. Eu sempre digo, se você não quer ser o exemplo, não quer ser gestor, tudo bem, você tem todo o direito. Mas uma vez que você se tornou gestor, uma vez que você se tornou líder de uma equipe, o teu exemplo vai guiar várias pessoas. Então também cuidado com a forma, porque é o que eu digo, mesa e cadeira não dá exemplo. São pessoas. A gente se relaciona com pessoas, a gente gere pessoas, né? A gente desenvolve competências de pessoas, a gente utiliza e congrega habilidades de pessoas. Boas ou mais, com todos os defeitos, mas são pessoas. Entendeu? E para poder encerrar esse bloco, doutor, eu gostaria de saber da senhora, como diretor ou presidente, ele deve lidar com os conflitos internos de sua empresa, sabendo que no dia a dia, né, você lidar com um funcionário é uma coisa assim meio que tenebrosa, tem aquele susto, né? E às vezes ele começa a colocar, né, a questão da barreira, né, entre um e outro. Como lidar com os conflitos que possa fazer com que a empresa ela volta a crescer, ela volta a ter sucesso dentro do cenário? Mas tem alguns direcionamentos importantes. Primeiro, comunicação clara. Agora, comunicação não é o que eu falo, é o que o outro está disposto a ouvir, ou ele consegue ouvir. Então, a comunicação, ela vai ser uma para os gestores principais, ela vai ser outra para o nível técnico, outra para o nível médio, outra para os menorzinhos da organização. Jamais menosprezar nenhum dos níveis. Isso a gente fala em marketing, que é valorizar o cliente interno, fazer endomarketing. Uma pessoa que é menorzinha numa organização, ela tem um poder tremendo. Com uma fala dela, com um posicionamento dela, ela pode destruir qualquer trabalho. Entendeu? Uma vez eu dei aula para médicos da Marinha e uma vez o almirante que antecedeu a pessoa que tinha me convidado para dar aula chamava o pessoal da faxina de controladores de endemias. E é uma grande verdade, ele não é um faxineiro. Porque se ele limpar de uma maneira errada, porque ele brigou com a mulher ou porque o filho reprovou na escola, ele pode deixar uma bactéria ali e essa bactéria pode matar uma série de crianças no hospital ou pessoas. Né? Isso, aliás, aconteceu no hospital no Nordeste. Morreram 11 bebês numa UTI neonatal
porque a limpeza não tinha sido feita direito. Foi se descobrir que era uma bactéria na unha de uma enfermeira. Entendeu? Então, a comunicação, valorização do cliente interno, tá? Você procurar convidar as pessoas para participarem juntas, porque elas se tornam responsáveis, né, por aquelas decisões, mas também se sentem mais uma vez valorizadas. Tá? Então tem uma série, entender que essa gente, essas pessoas que trabalham, elas são diversas. É tudo junto e misturado hoje em dia. Você tem diversidade racial, você tem diversidade sexual, você tem diversidade de idades, você tem 6 gerações convivendo ao mesmo tempo hoje em dia no mundo. No ambiente de trabalho, 4 a 5 gerações. Ou seja, você tem a própria tecnologia que está vindo aí alterando completamente a nossa forma de se relacionar. Entendeu? A gente muitas vezes não sabe muito bem o que fazer com essa tecnologia, mas ela está aí, é irreversível, não vai mudar. O que vai mudar talvez sejamos nós, porque se hoje em dia a gente entra na internet, não vai demorar muito que a internet esteja em tudo, nas coisas. Ela já está, só falta se disseminar. Então, o gestor ele tem que estar atento a todas essas variáveis e lembrar o seguinte, ele não é o dono da verdade. Ele tem que ser o gestor, ele tem que ser o norte, mas ele tem pessoas e cada vez pessoas mais qualificadas que vão estar auxiliando ele nesse processo decisório. Se as pessoas se sentirem parte integrantes, não só apenas tipo assim, uma escravidão branda, digamos assim, isso tudo vai fazer diferença, porque nós somos multiplicadores de todas as ações. E aí voltamos à questão da motivação. Funcionário motivado, ele leva adiante. Funcionário desmotivado, ele faz questão de que a instituição seja esquecida. E o gestor tem que tomar cuidado. Eu só finalizaria uma coisa, já que a gente está falando com pessoas, né, e relações interpessoais, mais uma vez eu volto a dizer isso. Todos nós, quando assumimos alguma posição dentro das empresas de chefia, nós nos tornamos referência. Então, não, a minha vida particular é uma coisa. Não é por aí. Entendeu? Você passa a ser uma referência. Então, se você não quer ser essa referência, nunca aceite um cargo de chefia. Porque você vai ser observado o tempo todo. E a gente precisa estar atento a isso. Aquela história de rebelde sem causa era ótimo quando você tinha 15 anos, né? E não sabia por que você estava se rebelando, né? A partir do momento em que a gente começa a nossa vida profissional, a gente tem que estar atento a isso. Nós representamos a nossa empresa em todos os lugares onde nós estamos. Né? E nós precisamos, sempre procurem fazer a diferença positiva na vida daqueles que rodearem vocês. E isso é relacionamento interpessoal. Os problemas, todo mundo vai ter. Puxadas de tapete, todo mundo vai ter. Mas nós, enquanto pessoas, enquanto profissionais, temos que agir de maneira correta. Se a gente age corretamente, a nossa consciência está tranquila. E como diz a sabedoria popular, é o melhor travesseiro que existe. É verdade. Tá bom? Como diz, né? É o espelho que reflete a imagem, tanto de um quanto do outro. Com isso, queridos, nós encerramos nosso primeiro bloco de entrevista com a doutora Alexandra, professora de economia. Muito obrigado. Obrigada. Tá? É um prazer imenso. Você não pode perder. No próximo bloco, nós vamos voltar às nossas entrevistas aqui na Atividade Entregadora. Obrigada, gente. Muito obrigada.